sou o Nick e hoje eu vou falar sobre o Marvel Cinematic Universe, que basicamente é bem diferente de qualquer outro universo da Marvel. Esse vídeo aqui é um collab com o canal Cinema 7, do Euro, lembra do Euro? Então, ele tem um canal e ele tá fazendo um vídeo sobre o universo cinematográfico. Eu fui falar do menino e tô morrendo. É isso que dá quando você tenta ajudar os amigos. Você morre e começa a chorar. Obrigado, Euro. Então o que acontece é que o Euro vai fazer um vídeo sobre o cinematomático universo da Cinematomática Marvel. Lá ele conta que tudo que é grande ou que é só pra ganhar dinheiro também tem uma importância histórica significativa e cultural. Se você quer saber mais do ponto de vista de alguém que fez cinema e tem DRT e todos os negócios, só clicar aqui. Aliás, clica aqui no i. Eu não vou botar botão, mas tem o nome. Mas é no i. Clica no i, não no botão. Não no nome, no i. Acabei de ser informado aqui que o i não é desse lado aqui, é desse lado aqui. Agora ficou tudo muito mais confuso. Então não é nesse i aqui, nem no botão, é naquele i, não no i, não no botão. Nem nesse i aqui, nesse i aqui que tem aqui. Tá ok? Esse vídeo aqui foi pensado para responder perguntas de quase todo mundo que não entende qual é a relação do cinema, da Marvel e dos quadrinhos. Para começar, uma coisa importante que vocês precisam ter noção é dos quadrinhos da Marvel, que eles têm diversos universos e realidades paralelas e não paralelas. Aqui nesse canal vocês vão me ver falando bastante sobre volumes, edições e números, que não são a mesma coisa, e eu vou formular bem isso daqui para você conseguir entender exatamente o que você precisa fazer para ir dos filmes para os quadrinhos e dos quadrinhos para os filmes. Primeiro, volume. Volume não é necessariamente uma edição. Tem diversos volumes para cada história. Não necessariamente se eu pegar o Guardiões da Galáxia volume 1, eu vou ter a origem dos Guardiões. Mas se eu tiver a origem dos Guardiões, vai ter a origem dos Guardiões. Deu para entender? Não necessariamente o volume é a ordem com que as coisas acontecem. O volume é só um meio de você definir um quadro de apresentação para aquela história em si. Por exemplo, tem Wolverine volume 1, que é esse daqui, e tem Wolverine Origem, que é esse daqui. Não necessariamente são a mesma coisa, e também não necessariamente no volume 1 o Wolverine se inicia, mas na Origem ele se inicia. São temporadas diferentes do mesmo herói ou grupo de personagens. Números. Números não necessariamente são os números que a gente conhece, mas são números, mas são só episódios da temporada, como se eu estivesse falando de uma série. Por exemplo, o número 1 do volume 1 do Wolverine. Não necessariamente é o início, mas é o início do volume. Então é como se fosse o primeiro episódio ou o piloto de uma série que você gosta. Edição. Edição é praticamente a mesma coisa que número, só que pode ter duas ou mais para o mesmo número. Pode ter uma edição com uma capa variante ou uma edição com uma capa especial e com a capa normal. Geralmente as que têm capa especial valem mais do que as normais. Então, para vocês entenderem tudo que eu estou tentando explicar, eu vou mostrar esse volume aqui que eu tenho do Infinito. Aqui eu tenho a capa número 1 do Infinito, que é uma série da Marvel, que foi feita por alguns números no volume único. Esse volume aqui tem 6 partes. E não necessariamente eu precisava ter comprado essa capa aqui. Tem essa outra capa, que não necessariamente é mais feia. Só não é edição especial e eu gostei bastante da edição especial que eu comprei. Edição especial, capa metalizada. Sabe o que é isso daqui? Isso aqui chama frescura. Sabe o que tá dentro do plástico? Chama frescura número 2. Porque isso aqui não vai explodir. Eu não vou guardar isso aqui por 60 anos. E a Marvel também lançou encadernado, eu pretendia comprar, mas é assim mesmo. Panini, muito obrigado, manda aí pra mim. Panini vai mandar? Provavelmente não. Mas a gente não custa tentar, né? E manda, se possível, não sei se vai mandar. Se mandar, manda sim, ó. Bonito. Muito bonito, hein? Então, quando alguém que gosta de quadrinho vai no cinema e fala pra você: eu não gostei tanto desse filme, ou esse filme não é tão bom, e sendo que pra você foi o melhor filme da Marvel até agora, não necessariamente ele tá errado, ele só tá pensando de maneira diferente. Na história da Marvel tem diversas linhas do tempo. São não necessariamente universos e nem terras diferentes, mas linhas do tempo mesmo. São coisas simultâneas que estão acontecendo em lugares diferentes no universo. Onde, por exemplo, o filme Logan, que estreou faz pouco tempo, é uma linha do tempo. Enquanto o filme dos X-Men é outra linha do tempo. Elas não coexistem, mas agora com a última reforma da Marvel elas passaram a coexistir. Por exemplo, tem o velho Logan, a HQ, não o filme é Logan. Não é velho Logan. Mas tem o velho Logan, que é a HQ. Ela se passa num universo diferente do que, por exemplo, os X-Men. Não necessariamente diferente desenho significa diferente universo. Mas quando eles fazem um diferente universo, eles gostam de deixar bem claro que não é a mesma linha do tempo. Uma das diferentes realidades que tem nos quadrinhos são os Ultimates. Não necessariamente eles são piores ou melhores do que outra realidade. Eles só são diferentes em alguns aspectos. Esse é o universo mais parecido que tem com o filme dos Vingadores, por exemplo, ou com todo o universo cinematográfico da Marvel no cinema. Os Ultimate
Handmaid nos quadrinhos, aqui no Brasil, são chamados de Supremos. Supremos são os Vingadores desse universo. E eles têm algumas histórias, são as mais parecidas com as do cinema do que qualquer outra. Os Supremos, por exemplo, você acha que foi coincidência que foi escolhido Samuel Jackson? Ou que ele era maneiro demais e devia ser o Nick Fury? No universo normal, o 616 da Marvel, o Nick Fury é assim, desse jeito. Ele não parece com o Samuel Jackson. Mas, nos Supremos, ele falou que o Samuel Jackson devia interpretar ele no cinema, caso virasse um filme a vida dele. É claro que isso foi ótimo para quem lia os quadrinhos e foi muito engraçado quando foi anunciado. Então, agora vocês entendem que tudo meio que tem um motivo quando se trata do universo da Marvel no cinema. Uma das coisas mais difíceis que acontecem quando você vai começar a ler uma HQ é se acostumar com a aparência ou alguns atos dos heróis. Por exemplo, quando você vê o Capitão América fumando um charuto, é esquisito. Quando você vê o Nick Fury batendo em todo mundo e agindo como um agente, é esquisito também. Já os Supremos, é interessante você começar a sua leitura de quadrinho por lá, se você acompanha só no cinema, por exemplo, porque o estímulo visual que você tem é praticamente igual no filme e nos Inumanos. Os Supremos não é necessariamente a melhor indicação de quem gosta de quadrinho para quem vai tentar acompanhar nos quadrinhos o que vê no cinema, porque não é um bom quadrinho, não é considerado uma boa história, nem um bom arco, mas é o que mais se assemelha com o cinema. Porém, não acha que o que acontece no cinema é o que acontece nos quadrinhos. Assim como eu falei no começo do vídeo, as linhas do tempo são muito decisivas quando você vai falar de cinema da Marvel e quadrinho da Marvel. Porque cinema é uma outra linha do tempo completamente diferente de todas as outras que tem em quadrinho. Sabendo isso, é muito fácil você se acostumar a entender as diferenças e saber qual que é a peculiaridade de cada linha do tempo, porque você vai gostar mais de uma do que de outra. Você vai ver um filme da Marvel e, sei lá, Vingadores ou Capitão América Guerra Civil, e algumas pessoas não saem tão contentes com o filme, e outras saem muito contentes. Você pergunta pra pessoa que saiu não muito contente com o filme, por que ela tá desse jeito? Por que ela ficou assim? E ela fala que ela lê quadrinho, não é necessariamente que o filme é ruim, mas que, como ela entende que tinham várias linhas do tempo, e ela já viu pelo menos umas 3 linhas do tempo onde era melhor a história, ela sabe que poderia ser melhor o filme. É meio quando você lê um livro, sai um filme, você vai no cinema e se decepciona porque você saberia que poderia ter sido 20 vezes melhor. Não é necessariamente que é ruim, só que poderia ser melhor. Por isso que é muito frustrante quando isso acontece pra quem lê, porque eles sabem que poderia ter sido muito grande, poderia ter sido muito bem utilizado. E eles poderiam ter 20 mil fins pra cada item que eles colocaram no filme. Só que entra dinheiro e público, então as coisas ficam um pouco mais complicadas. Logo as pessoas saem do filme, nunca leram um quadrinho na vida, querem começar a ler, pegam um quadrinho qualquer na banca e descobrem que Thanos já foi pra Terra, Thanos já morreu na Terra, Thanos reviveu na Terra, Thanos tem uma mulher, você entendeu? Às vezes pode ser muito frustrante pra quem assiste sem saber por onde começar, mas não necessariamente aquilo é verdade, ou que isso vai acontecer no cinema, é só que é uma outra linha do tempo. Então não fica preocupado se você sai do cinema e não achou nenhum quadrinho que você possa ler, porque eu vou dar indicação pra você quando você sai do cinema e quer ler alguma coisa parecida. Primeira indicação é os Supremos. Pra quem gosta dos Vingadores vai se pelo menos assimilar com a história deles no quadrinho e no cinema. É uma boa porta de entrada, se é que você me entende. Bom, se você gosta de personagens singulares, você pode ler, quem sabe, Thor, Deus do Trovão, que é uma boa história para quem entende o que acontece no cinema, vai gostar de ler essa história sobre ele. Você pode ler também Homem de Ferro Extremis, que é uma boa história, e também conta um pouco do que acontece no cinema, só que de uma maneira diferente, como eu expliquei, linhas de tempo diferentes. Quanto aos outros Vingadores, eu vou deixar aqui na descrição link para vocês entenderem quais são as histórias que vocês podem ler, desde Gavião Arqueiro até Viúva Negra, para onde você pode chegar. E o quanto você pode ler e o quanto você pode gostar de histórias desse jeito. Se você gostou desse vídeo, é importante que você compartilhe, dê o like e comente também o que você quer que eu fale sobre quadrinhos nesse canal. Eu posso explicar mais detalhadamente cada personagem no cinema e nos quadrinhos, se vocês me pedirem por isso. O próximo vídeo vai ser sobre o Winter Riddle, que é só uma fanfic que fizeram sobre o romance, possível romance do Bucky com a Viúva Negra. Muito obrigado se vocês assistiram. Não esquece de mandar para aquele seu amigo que não para de ler quadrinho e tem uma estante parecida com a minha. Provavelmente não parecida com a minha, mas ele tem uma estante que tem bastante livro assim. Então manda para ele. E as minhas redes sociais estão aqui embaixo. Se você quiser me seguir em qualquer lugar, eu sempre estou postando foto ou comentário sobre alguma coisa. Então, muito obrigado. E também, se ficou alguma dúvida, não esquece de deixar o comentário perguntando sobre ela, que eu respondo em outro vídeo, ou faço um vídeo somente para ela. Eu espero que tenha ficado claro aqui para você que assiste os filmes e quer começar a ler. E para você que já lê e não gosta dos filmes, calma, é só uma linha do tempo diferente. Se você não tinha pensado nisso, se você não tinha percebido isso, é interessante.
Falando nisso, eu descobri quem são os vigias. Eu tava pra ler Pecado Original já faz um tempão e é triste, hein? Deu uma choradinha. Uma pequena choradinha, nada demais, nada demais. Fiquei depressivo? Talvez um pouco, lembrei da minha vida, talvez um pouquinho também. Tchau, pessoal.